ele é um jogador de 25 milhões de euros. E queira ou não, por mais que seja injusto, porque não foi ele que pediu para ser contratado por esse valor, seja por 50, seja por 5, isso pesa na hora que as pessoas avaliam o futebol do jogador. Em qual momento esse jogador vai se destacar? Se ele faz o gol no clássico contra o Corinthians, decide clássico contra o Corinthians de Itaquera, decide mata-mata, cresce. Mas eu acho que esse é o tipo do caso que é desencantar mesmo. Eu acho que o principal de tudo é que o Palmeiras está voltando a ser Palmeiras, né? É um Palmeiras diferente, de nomes, até de setores inteiros, como o ataque. Mas hoje, por exemplo, voltou a bola parada. Sempre foi uma arma. Tem sido, né? O jeito que o Palmeiras conduziu essa partida, né? O gol sai talvez no pior momento do Palmeiras no jogo. Não tinha tido Palmeiras até ali, o Ceará na dele. O Ceará é um time que ele sai pouco, mas quando sai é letal, né? Ele tem sido letal. E ele ameaçou fazer isso com o Palmeiras, até o gol do Gomes. E depois aquela coisa mais de controlar o resultado. Aí a gente vai ter também essas coisas pontuais de discussão em cima do Vitor Roque, que ainda não desencantou. Acho que mais uma boa entrada do Paulinho. Entrando bem mais uma vez. Individualmente a gente começa a discutir, mas acho que o principal para o Abel é que ele está voltando a ser o time dele, com aquela segurança, aquele jeito que... Uma vez eu falei aqui que o Palmeirense tinha certeza que em algum momento as coisas iam dar certo. O Palmeirense parece estar retomando isso, mesmo não são partidas espetaculares, mas são partidas em que se sente muita firmeza. Sim. Essa firmeza está voltando. O Palmeiras tinha perdido um pouco desse vício, até pela mudança de peças, pela mudança que o Abel foi obrigado a fazer também, muitas vezes de esquema. E agora isso está voltando. O Palmeiras está voltando a ter firmeza no time dele, independentemente da competição. É Copa do Brasil, é Libertadores, é brasileiro, essa toada do Palmeiras é muito constante, né? Está voltando a ser um time muito, muito seguro, muito constante. Eu não acho que seja tão seguro assim ainda. Eu acho que tem uma evolução clara no jogo com bola. Volume de jogo, incomoda mais os adversários, né? Tem mais repertório, né? Eu acho que isso tem a ver com o crescimento. Eu acho que quando o Paulinho estiver inteiro, isso vai ficar ainda mais claro, porque o Paulinho para mim foi um senhor reforço. Senhor reforço. Sim. Quando entra bem. Só não está jogando para mim pela questão física, não é uma escolha do treinador por uma questão tática ou coletiva. Vamos ver como ele vai usar o Paulinho, se vai usar o Paulinho aberto na esquerda, como tem feito, vai usar o Paulinho mais perto do atacante, como o Paulinho funcionou melhor, por exemplo, no Atlético ali, fazendo uma divisão de atacantes com o Hulk. Acho que defensivamente o time é forte, mas ainda não é um time tão consistente quanto o professor acha. Quanto já foi. Quanto já foi, não. Já foi. Acho até que o Palmeiras consegue mais resultados bons fora de casa, porque os adversários jogam um pouco mais. Eu ia perguntar isso, porque não é uma mera coincidência que o time passe já 4 meses do ano sem perder Só fora. para deixar claro, o Palmeiras não é um time que joga fechado em contra-ataque. Eu só acho que o adversário sai um pouco mais e o Palmeiras, nessa transição rápida e jogo agudo, é muito forte por causa do técnico e por causa da característica de alguns jogadores. Você não pode dar mano a mano pro Estevão, você não pode dar mano a mano pro próprio Facundo, você não pode dar mano a mano pro Paulinho, você não pode dar mano a mano para vários jogadores. E talvez a melhor notícia, para mim, o grande problema do Palmeiras, seja talvez o crescimento dos volantes. Porque para mim o Palmeiras tinha os volantes oscilando demais. E é curioso que o Richard Rios, que para mim é o mais técnico deles, é o que mais oscila e é o mais capaz. E o Martínez, nosso editor-chefe, hoje elogiava, falando do caráter do jogador muito competitivo. Jogador que, assim, tem o espírito que o Abel gosta e sabe jogar, tem finalização de fora da área. Então, eu acho que se houver um crescimento da dupla que o Abel escolher, se elas jogar em nível alto, a tendência é que o time tenha a consistência, não só porque são volantes, que eu acho que falta defensiva, porque se é uma coisa que o time do Abel, a gente vê no time do Abel e todos fazem, é que todo mundo marca. A gente já viu o programa falando do Corinthians, o Memphis não vai marcar. No time do Abel, todo mundo vai marcar. Bem ou mal, todo mundo vai correr muito e vai competir muito. Não, nem é contratado. Essa é a diferença. Eu acho que sim, tem um fenômeno aí nesse caso Palmeiras que ele é raro no Brasil. A gente está falando de um treinador que está há muitos anos no cargo, desde o final de 2020. Então, quando a gente analisa o Palmeiras de hoje, que jogou hoje contra o Ceará,
A gente está colocando todo o período do Abel para analisar o Palmeiras. E só para ficar no jogo de hoje, dos jogadores de linha, que são 10, tinha mudou. 5 que chegaram agora. Vitor Roque, E o time. Facundo Torres, Lucas Evangelista, Emiliano Martinez, Fux. 5. Ainda fora os que estão no banco. São 5. Então, o setor de ataque é totalmente diferente. E Mas ainda- Mas não tem ninguém baratinho ali. E ainda... Gastaram, hein? Não estou citando valores. Bons jogadores. Estou citando o seguinte, que ainda, você ainda olha para Felipe Anderson e o Giai e agora que eles começam A render. a render. Então, se você quiser, ainda são 7. Sim. Cara, então o resultado é muito bom até agora. Porque eu não posso analisar, não, o Palmeiras defensivamente, mas eu estou comparando com que Palmeiras? Não, é porque eu só Estou falei comparando isso. com o Palmeiras que já não existe Eu só mais. falei que o professor Celso Zelt avalia que o Palmeiras teve a consistência do Mas- melhor mas vamos defensor. falar assim, Eles eu estão acho que ele não caminhando tem. para Hoje- isso. mas Hoje tá bem. tantas novidades. O Everton teve que ser protagonista para o Palmeiras ganhar esse jogo de hoje? Não. Não teve. E- Até quase atrapalhou. É, não, Primeiro que ele encontrou um sistema e é o norte dele. Então ele não está mapeando a cada jogo. Você passa, às vezes, parte do ano fazendo isso. Ele tem variações, Cada né? jogo é uma formação e para ver o que dá mais liga. E você vê nitidamente o Palmeiras, a maioria dos jogos e dos momentos, ele está ali com a sua linha de 3, os jogadores no meio de campo, todo mundo marcando, correndo, pressionando pela bola, a ponto de você... Aí que muda, aí que é a diferença do Palmeiras para a maioria. O Flamengo faz isso também. Aí entra o Maurício, também está voltando, né? E jogar bem, ele foi um jogador contratado também, não foi de graça, Sim. para render. Entra o Paulinho, que está voltando ali de um longo período parado, contusão, mas o Paulinho vai ser um titular do Palmeiras. Entra o Piquerez, entra o Richard Rios. Poxa, você cai, não. Você não cai o rendimento. Então, você tem a condição de sobreviver nessa loucura que eles chamam de calendário. Sim. E tem que trocar mesmo. E tem que iniciar com outros jogadores partidas que às vezes possam até nos surpreender. Falou, pô, mas esse jogo, esse jogo. Era o único vai ter confronto que de Série A, trocar. né? Nessa fase. Exatamente. Não, é um confronto de Série A. O Palmeiras acabou pegando o adversário mais difícil, Sim, né? sim. Agora, o professor já deu uma cutucadinha aqui. Tem umas coisas aí, Vitor Roque, precisa sair o gol e tal, etc. O professor cutucou. Cutucou o Tigrinho, né, prof? Mas você está insatisfeito com o Tigrinho? Não, eu acho que ele tem rendido, o que tem faltado é sorte. Especificamente hoje, acho que foi a partida menos boa dele. Tá. Hoje eu não gostei. Mas se Hoje você não viu... Vários jogos você viu o gol não saindo, mas o aporte coletivo dele bom. Porque contra o Bahia, a bola Por que não... o gol tá saindo para os outros e para ele não? Por exemplo, o Flaco entrou, fez gol. Por que que... Eu acho até que o Paulinho, pela toada, vai desencantar antes dele. Com menos minutos. Sabe que eu falei isso hoje na Menos redação? minutos. Eu falei que só faltava o Paulinho fazer acho um gol. mais Toda vez jogador que ele que entra ele, bem. Hoje. Só faltava ele fazer o gol também Roque é e o muito Vitor jovem. Roque continuar na seca. O Paulinho Não, sai. o Paulinho é mais jogador que ele, mas vem de problemas maiores que o dele. Sim, né? O sim. Paulinho vem de um ano que não foi produtivo e de uma transferência no estaleiro. Agora, nos jogos anteriores, e eu até tinha falado que eu não tiraria a camisa do Flaco, como de fato o Abel não tirou, depois daquela partida na Bolívia que ele fez, que foi uma coisa fora da curva. Sim. Agora, nos outros jogos, tem uma bola que contra o Bahia ele não fez porque tinha alguém debaixo do gol ali para tirar. Contra o Corinthians, ele chegou a fazer um gol, ele vai beber água, quando ele volta o gol foi anulado. Foi. O senhor que é o antivar fica bravo com isso. Por centímetros, né? É uma coisa irritante. Antes também você teve uma outra situação, não teve? Que ele podia ter... Eu acho que ele teve outro gol invalidado antes pelo Teve VAR. um outro gol invalidado, exatamente. E conseguiu pênaltis, que nem foi pênalti, mas enfim, ele tem tido uma participação ativa no jogo, mas ele é o 9 prometido, né? Ele é aquele cara que todo mundo, cadê o 9, cadê o 9, cadê Profe, o 9? A minha questão com ele, assim, eu acho ele um bom jogador, acho que ele vai contribuir. A questão que vai ser cobrada depende muito do resultado da equipe, porque ele é um jogador de 25 milhões de euros. E queira ou não, por mais que seja injusto, porque não foi ele que pediu para ser contratado por esse valor, seja por 50, seja por 5, isso pesa na hora que as pessoas avaliam o futebol do jogador. Só que aqui no Brasil, as coisas são tão subjetivas que se o Palmeiras ganha a Libertadores
e ele faz ali 2, 3 gols e não tem participações nos gols mais importantes, ok. Ninguém vai reclamar quanto pagaram. Se ele não joga bem, mas aparece para fazer o gol decisivo, o gol mais importante, tá pago. Então, como aqui o calendário é maluco e o técnico não pode trabalhar a equipe como gosta e tem 8, 9 jogos por mês em cada equipe, entra a subjetividade de em qual momento esse jogador vai se destacar. Se ele faz o gol no clássico contra o Corinthians, decide clássico contra o Corinthians de Itaquera, decide mata-mata, cresce. Mas se ele começa a fazer gols e faz o gol, por exemplo, contra o Sport, respeitosamente, óbvio, no Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras ganha, por exemplo, de repente por 3-0, e aí faz um gol, por exemplo, ali no jogo contra o time de meio de tabela, né? Quando o Palmeiras ganha com facilidade, esses gols pesam menos. Então, não dá para avaliá-lo agora. Dá para dizer que ele é um bom jogador. Eu acho que quando o Palmeiras o contratou, o Palmeiras espera um rendimento maior do que o atual dele. Não é justo cobrar esse rendimento ainda. Mas ele não tem É tido... muito jovem. Ele é muito jovem, tem que rendimento lembrar nulo. isso. Não, ele é um bom jogador. Um Ele rendimento contribui. criticável, como, por exemplo, era o do Felipe Anderson. O Felipe Anderson Sim, tinha um perfeito. crescimento, um rendimento Perfeito. muito abaixo do que se esperava. Perfeito. O dele não é isso. Não. É que ele tem essa questão do gol. Posição Assim, dele. Foi também tem uma coisa contratado pra isso. mental. Você é vendido pro Barcelona. No Barcelona, que o técnico não te queria e tal. Aí você vai pro Betis, vou jogar, vou fazer gol. E num bom time. Sim. E lá também as coisas não estavam dando certo. Então, às vezes, assim, você chega no momento em que Nem pode dizer que o começa a duvidar de si Pellegrini mesmo, né? não gosta de brasileiro, porque o Antony foi pra lá Não, e... ele tá voando. Então, assim, mas eu acho que esse é o tipo do caso que é desencantar mesmo. Sabe a teoria do ketchup? Que hoje o vidro de ketchup não é mais o do seu tempo, Aquele né, de professor? bater, né? Que quando caía, às vezes caía de uma vez. Você vai forjando, vem. Centroavante e ketchup. Uma porcalhada danada. Os discursos elucidam a idade das pessoas do programa. Eu gosto. Mas é verdade, não tem mais. Era difícil, aquele vidro de ketchup quando entalava, mas às vezes o gol é assim também. Porque tá E difícil o Palmeiras é um de time sair. que costuma ter muita paciência com seus jogadores. E tem o Uma próprio, virtude. o próprio Flaco. Velho. 12 O é, Flaco eu não comeu tinha... o pão que o diabo E amassou. veio lá lá. de trás, com o Zé 12 já. Rafael, Não tinha feito o Veiga lá suspense, atrás. né? Eu também achei que eram 9 e tal, Tem sido 12. uma tradição